Em algum lugar da região do Volga, na Rússia, na primavera de 1992, um homem chamado Nikolai Petrovich Sorokin estava de pé em um campo que havia cultivado por 20 anos. Ele não era um homem rico. Não era um homem com contatos, não tinha nenhum economista em sua família, nem corretor da bolsa de valores, nem conta bancária no exterior. O que ele tinha era um pequeno pedaço de terra, um galpão cheio de ferramentas, algumas centenas de rublos guardados debaixo do colchão e uma lembrança muito específica do que seu avô lhe havia contado sobre a década de 1920. Em um prazo de 18 meses, esses rublos debaixo do colchão não valeriam quase nada. A moeda do país onde ele havia vivido toda a sua vida, o rublo soviético, estava em queda livre. E o próprio país, a União Soviética, já não existia. O que Nikolai fez a seguir, e o que muitas pessoas como ele fizeram em todo o espaço soviético em colapso, é um dos estudos de caso mais instrutivos sobre sobrevivência financeira pessoal que o século XX produziu. Não foi inteligente no sentido de Wall Street. Não foi sofisticado, mas funcionou. E os princípios subjacentes não são exclusivos da Rússia de 1992. Eles aparecem repetidas vezes em diferentes países e diferentes séculos, sempre que um sistema monetário desmorona. É isso que vamos explorar hoje. Para entender o que Nikolai enfrentava, é necessário compreender o que realmente era o rublo soviético. Durante a maior parte do período soviético, o rublo não era realmente uma moeda no sentido tradicional. Era uma unidade contábil dentro de uma economia planificada. Não podia ser trocado livremente por moeda estrangeira. Não podia ser usado para comprar ativos em um mercado aberto. Os preços eram fixados pelo Estado. O valor do rublo era essencialmente fictício, mantido por decreto governamental em vez de por qualquer realidade econômica subjacente. Quando Mikhail Gorbachev começou a flexibilizar a economia planificada no final da década de 1980, essa ficção começou a desmoronar. Os preços que haviam sido suprimidos artificialmente durante décadas começaram a se mover. A escassez apareceu por toda parte. Em 1991, a inflação rondava os 160% ao ano. E isso foi antes da dissolução total da União Soviética em dezembro daquele ano. Depois veio o que os economistas chamaram mais tarde de terapia de choque. Em 2 de janeiro de 1992, o primeiro-ministro russo Yegor Gaidar suspendeu a maioria dos controles de preços de uma só vez. Supunha-se que os preços encontrariam seu nível natural, e assim o fizeram. Eles o encontraram quase imediatamente, e o nível que encontraram foi catastrófico para qualquer um que tivesse economias em rublos. Naquele único ano, 1992, os preços ao consumidor na Rússia aumentaram aproximadamente 2.500%. Não 25%, não 250%, mas 2.500%. Para colocar em termos tangíveis, se você tivesse ido dormir em 1º de janeiro de 1992, com rublos suficientes para comprar um carro pequeno, teria acordado em 1º de janeiro de 1993, com rublos suficientes para comprar um par de sapatos, se tivesse sorte. Isso não foi uma erosão lenta, foi uma aniquilação. E foi neste ambiente, este ambiente específico, violento e desorientador, que os russos comuns tiveram que tomar decisões sobre como proteger o pouco que tinham. Não havia boas opções na mesa. O mercado de ações mal existia. Os mercados imobiliários eram caóticos e legalmente ambíguos. Os bancos estavam quebrando. O governo estava improvisando. E, no entanto, algumas pessoas conseguiram seguir em frente com suas vidas financeiras razoavelmente intactas, enquanto outras perderam tudo. A diferença, quase universalmente, se resumiu a uma coisa: o que você possuía versus o que você retinha. Nikolai Sorokin esteve ouvindo a rádio estatal durante todo o ano de 1991, e o que ouviu o assustou. Não por um anúncio em particular, mas pelo panorama geral. A liberalização dos preços se aproximava. A União estava se fragmentando. As fábricas estavam fechando. Ele não tinha diploma em economia,
mas tinha o instinto de um agricultor para ler as condições, e as condições lhe diziam que o papel estava prestes a perder todo o seu valor. Então, na segunda metade de 1991, Nikolai começou a converter. Não tudo de uma vez, nem em uma única coisa. Ele converteu gradualmente, em várias categorias diferentes, e em uma sequência que nos diz algo importante sobre como realmente pensam as pessoas que sobrevivem aos colapsos monetários. A primeira coisa que ele fez foi gastar. Isso soa quase absurdo, mas foi um dos movimentos mais inteligentes disponíveis para qualquer um naquele ambiente. Ele gastou seus rublos em bens físicos que manteriam sua utilidade independentemente do que acontecesse com a moeda. Comprou sementes adicionais para a temporada seguinte. Comprou peças de reposição para seu trator, uma máquina da era soviética que ele mesmo sabia consertar, e para a qual certas peças começavam a escassear. Comprou ferramentas, comprou remédios, abasteceu-se de alimentos básicos que podiam ser armazenados, farinha, açúcar, sal, produtos enlatados, óleo de girassol. Comprou 2 porcos adicionais. Cada rublo que ele gastou nessas coisas era um rublo que já não estava em risco de hiperinflação. Ele havia convertido efetivamente o dinheiro, que estava se tornando inútil, em bens, que conservavam sua utilidade e, em alguns casos, seu valor de troca. Esta não é uma observação menor. Os historiadores econômicos que estudaram episódios hiperinflacionários, desde a Alemanha de Weimar em 1923, até o Zimbábue na década de 2000 e a Venezuela na década de 2010, encontram consistentemente o mesmo padrão nas populações que se saíram melhor. Eles converteram os direitos em papel em bens tangíveis antes que o pior da inflação atacasse. O momento nunca foi perfeito. Ninguém toca um sino, mas as pessoas que agiram cedo, mesmo de maneira imperfeita, se saíram muito melhor do que aquelas que esperaram por uma certeza que nunca chegou. A segunda coisa que Nikolai fez foi mais difícil porque exigia confiar em outras pessoas, em um momento em que as instituições estavam em colapso. Ele converteu parte de suas economias no que os russos rurais chamavam de coisas reais, itens que tinham um valor reconhecido nas redes de comércio informal. O principal deles, na região do Volga, era a vodka. Isso soa como piada, mas não é. Durante todo o período soviético e até meados da década de 1990, a vodka funcionou como uma moeda paralela em muitas áreas rurais da Rússia. Era portátil, durável, universalmente desejada e produzida pelo governo com uma qualidade constante. Podia ser usada para pagar mão de obra. Podia ser trocada por combustível. Podia ser permutada por outros bens a taxas previsíveis. Nikolai comprou várias caixas e as armazenou cuidadosamente. Ele nunca bebeu a maior parte. Ele a trocou. O uso do álcool como reserva de valor e meio de troca não é exclusivo da Rússia. Apareceu na Virgínia colonial, onde o tabaco e depois o rum cumpriram funções semelhantes. Apareceu em partes da Alemanha entre guerras. Aparece em diversas formas onde quer que uma moeda formal perca sua confiabilidade e as comunidades precisem encontrar um substituto. O item não importa tanto quanto as propriedades, portabilidade, divisibilidade, durabilidade e valor amplamente reconhecido. Em diferentes contextos, esses papéis foram ocupados por cigarros, pregos, munições de pequeno calibre, café, chocolate e óleo diesel. O que Nikolai entendeu intuitivamente, e o que a literatura acadêmica sobre história monetária confirma, é que quando uma moeda falha, a economia informal não desaparece. Ela se reorganiza em torno de diferentes unidades de conta. As pessoas que melhor sobreviveram são aquelas que mantêm algum estoque dos itens de que a economia informal precisa. A terceira coisa que ele fez foi o que seu avô lhe havia contado, e o que teve maior peso no horizonte de tempo mais longo. Ele reteve dólares. Nos últimos anos da União Soviética, havia se tornado tecnicamente legal para os cidadãos soviéticos possuir pequenas quantidades de moeda estrangeira, embora na prática continuasse sendo muito difícil de obter. Nikolai havia conseguido acumular uma quantia modesta, aproximadamente $200 americanos,
através de transações com uma empresa comercial húngara, que havia operado brevemente na região no final da década de 1980. Ele havia costurado as notas no forro de um casaco que estava pendurado em seu galpão. Sua esposa sabia onde estavam. Seu filho mais velho sabia. Ninguém mais. Esses $200 no inverno de 1991 representavam uma quantia significativa em termos de rublos. Na primavera de 1993, depois que o pior da hiperinflação havia passado, esses mesmos $200 representavam algo muito mais significativo em termos de rublos. E o que é mais importante, representavam uma reserva de valor real e internacionalmente reconhecida, que não havia sido destruída pelo que havia acontecido com a política monetária russa. A dolarização da economia russa no início da década de 1990 é uma das substituições informais de moeda mais dramáticas da história moderna. Segundo algumas estimativas, em 1994, havia mais dólares americanos em espécie circulando dentro da Rússia do que em qualquer outro país fora dos próprios Estados Unidos. Os russos guardavam dólares debaixo dos colchões, nos forros dos casacos, em potes enterrados nos jardins, nas lombadas ocas dos livros nas estantes. Eles não faziam isso porque eram investidores sofisticados. Faziam isso porque tinham visto o que aconteceu com toda forma de riqueza em papel que estava denominada em rublos, e haviam tirado a conclusão óbvia. O papel do dólar nesta história não se tratava da grandeza americana ou do gênio financeiro de ninguém. Tratava-se de uma propriedade simples. O dólar era emitido por um governo que não estava no meio de um colapso fiscal e institucional catastrófico. Isso era suficiente. Agora, é aqui que devemos parar e pensar cuidadosamente, porque esta é a parte da história onde a maioria dos relatos se equivoca. Nikolai Sorokin não sobreviveu à década de 1990 porque teve alguma ideia brilhante que ninguém mais teve. Ele sobreviveu financeiramente porque fez várias coisas concretas e comuns em sequência, em um momento em que a maioria das pessoas estava paralisada pela confusão e pelo choque. E essas coisas coincidem quase perfeitamente com o que os historiadores econômicos encontram em outros episódios hiperinflacionários. Não os alemães da década de 1920, dos quais você já ouviu falar 100 vezes, mas os menos contados. Os da Hungria em 1946, que produziram a pior hiperinflação já registrada na história humana. Os da Iugoslávia em 1993 e 1994. Os do Peru no final da década de 1980. Em cada caso, as populações que contornaram essas crises da maneira menos prejudicial tinham certos comportamentos em comum. Reduziram sua exposição à moeda em colapso de maneira gradual e precoce, em vez de fazê-lo tudo de uma vez ou tarde demais. Diversificaram entre tipos de ativos, bens, itens de comércio informal, moeda estrangeira e capacidade produtiva, em vez de apostar tudo em uma única proteção. Mantiveram sua capacidade de produzir algo de valor, alimentos, artesanato, habilidades de conserto, algo. Porque a capacidade de produção conserva seu valor mesmo quando o capital financeiro evapora. E mantiveram seus preparativos em silêncio e com discrição. Porque os ambientes hiperinflacionários tendem a produzir tensão social e violência ocasional contra qualquer um que seja percebido como tendo mais do que seus vizinhos. Permitam-me dedicar um momento a esse último ponto, porque é o que recebe menos atenção na imprensa financeira. Na região do Volga, em 1992 e 1993, houve incidentes genuínos de roubo, extorsão e, em alguns casos, coisas piores, direcionados a pessoas que se sabia ou se suspeitava que tinham dólares, ouro ou importantes reservas de alimentos. Isso não é exclusivo da Rússia. Os relatos históricos da Alemanha de Weimar descrevem dinâmicas semelhantes. Os relatos do Zimbábue na década de 2000 as descrevem. Uma das descobertas consistentes na antropologia do colapso econômico é que a proteção ostensiva é uma proteção perigosa. As pessoas que se saíram melhor não foram as que tinham a maior reserva. Foram as que tinham uma reserva suficiente da qual ninguém sabia. Nikolai nunca falou de seus dólares na cooperativa da vila.
Nunca se gabou de suas reservas de bens. Ele continuou se apresentando como um homem que estava passando por dificuldades, porque em termos relativos, todos estavam passando por dificuldades. Enquanto mantinha em silêncio o colchão que permitiria a sua família comer, manter seu equipamento agrícola e preservar um valor monetário real durante o pior da crise. Em 1995, o governo russo havia conseguido estabilizar o rublo até certo ponto, embora o trauma do início da década de 1990 tivesse mudado permanentemente a forma como os russos comuns se relacionavam com as instituições financeiras, as economias e o Estado. Uma pesquisa realizada no final da década de 1990 descobriu que uma parte significativa das famílias russas ainda mantinha a maioria de suas economias líquidas em dólares, em espécie em casa, em vez de em contas bancárias, um comportamento que persistiu por anos, depois que a estabilidade formal havia sido restaurada. A cicatriz era real. A lembrança do que os rublos de papel haviam feito com as economias de toda a vida das pessoas não desapareceu rapidamente. E esta é a parte desta história a qual quero que vocês se apeguem, porque é a razão pela qual estamos dedicando 20 minutos a um agricultor russo da região do Volga, em vez de a qualquer um dos exemplos mais famosos que poderiam encontrar em um livro didático. Nikolai não era especial. Não estava à frente de seu tempo. Não lia o blog financeiro certo, nem tinha os contatos adequados. Ele fez o que cada geração de pessoas em sua família havia aprendido a fazer quando a situação monetária se tornava incerta. Converteu o papel em coisas. Manteve a capacidade de produzir e comercializar. Manteve uma parte de sua riqueza em uma forma que o governo não podia desvalorizar por meio da inflação, e manteve-se calado sobre isso. Seu avô havia feito algo semelhante na década de 1920, quando o primeiro governo soviético havia passado por seu próprio período monetário caótico. Seu bisavô, quase com certeza, havia feito algo análogo durante as perturbações do início do século XX. Esse conhecimento, o que se poderia chamar de conhecimento de sobrevivência financeira, não é o tipo de coisa que se preserva nas instituições. Os bancos não o ensinam. Os governos não o fomentam. É transmitido através das famílias de maneira informal, imperfeita e apenas para as pessoas cujas famílias prestaram atenção durante os tempos difíceis. O que nos leva à pergunta que importa neste momento, no presente, onde quer que você esteja assistindo a isso. Você não está enfrentando a hiperinflação russa de 1992. As situações não são idênticas, e não vou lhe dizer que são, porque isso seria desonesto e não lhe serviria de nada. Mas você está vivendo em uma era de inflação estruturalmente elevada, em muitas partes do mundo, de desvalorização monetária por parte dos principais bancos centrais, em uma escala sem precedentes modernos, de crescente fragilidade financeira em certos setores institucionais e de genuína incerteza sobre o poder aquisitivo a longo prazo das moedas fiduciárias, incluindo as mais confiáveis. Você não precisa acreditar que uma catástrofe se aproxima para achar útil a abordagem de Nikolai. Você só precisa acreditar, e o registro histórico sugere fortemente, que você deveria. Que os sistemas financeiros podem passar por perturbações significativas e que as pessoas que melhor contornam essas perturbações quase nunca são as que reagiram no último momento. São as pessoas que já haviam tomado, com calma e sem dramas, uma série de medidas concretas. Então, é assim que se parecem esses passos, extraídos diretamente do que os historiadores econômicos documentaram através de múltiplos episódios hiperinflacionários e baseados nos comportamentos específicos de pessoas como Nikolai, que superaram esses episódios com suas vidas financeiras intactas. O primeiro passo é auditar sua exposição a uma única moeda. A maioria das pessoas nos países desenvolvidos tem quase toda a sua riqueza financeira líquida, contas correntes, contas poupança, fundos do mercado monetário, títulos, denominada em uma única moeda emitida por um único governo. Esta é uma forma de risco de concentração que a maioria dos investidores nunca aceitaria em ações, mas que aceitam automaticamente em suas reservas de caixa sem sequer pensar nisso. Diversificar até mesmo uma porção modesta de suas economias líquidas em uma segunda moeda, um produto físico
ou um ativo que não esteja sujeito à inflação pela política monetária de um único governo. É a aplicação mais direta desta lição. Não se trata de especulação. Trata-se de reduzir a exposição a um único ponto. O segundo passo é pensar cuidadosamente na diferença entre dinheiro e bens. Em tempos estáveis, o dinheiro é melhor do que os bens porque é mais líquido, mais flexível e custa menos para armazená-lo. Em tempos instáveis, esse cálculo se inverte. Os bens armazenáveis de alta qualidade, do tipo que você usará de qualquer maneira, do tipo que conservam sua utilidade independentemente das condições monetárias, são, em ambientes inflacionários, frequentemente uma melhor reserva de valor do que o dinheiro depositado em uma conta. Cada família tem uma categoria de bens de consumo que compra regularmente. Comprar o equivalente a vários meses com antecedência durante um período de inflação baixa ou moderada não é acumulação. É uma proteção racional contra futuros aumentos de preços. É, em miniatura, exatamente o que Nicolai estava fazendo. O terceiro passo é o que soa antiquado, mas que o registro histórico apoia com mais força do que quase qualquer outra coisa. Manter ou desenvolver alguma forma de capacidade produtiva que não dependa puramente dos mercados financeiros. Isso poderia ser um ofício especializado. Poderia ser uma horta produtiva. Poderia ser a capacidade de consertar coisas em vez de substituí-las. Poderia ser um serviço de que as pessoas precisam, independentemente das condições econômicas. Em cada estudo de caso que temos de crises monetárias genuínas, as pessoas com habilidades e capacidade produtiva se saíram melhor do que as pessoas que só tinham ativos financeiros. O dinheiro pode ser desvalorizado pela inflação. A capacidade de cultivar alimentos, consertar um motor ou prestar atendimento médico, não. O quarto passo trata da arquitetura da informação. E soa quase contraintuitivo. Seja cético em relação ao consenso. Nos meses anteriores ao pior da hiperinflação russa, a versão oficial dos economistas do governo, da mídia estatal e das vozes institucionais era de que as reformas seriam difíceis, mas administráveis, que a alteração seria temporária e que o rublo se estabilizaria. As pessoas que acreditaram no consenso e agiram de acordo foram as que mais perderam. As pessoas que analisaram os dados subjacentes, a verdadeira posição fiscal do Estado russo, o ritmo real de impressão de dinheiro, a trajetória real dos preços, e tiraram suas próprias conclusões, por mais imperfeitas que fossem, ficaram em uma posição melhor. Isso não significa que você deva se tornar um opositor sistemático ou um catastrofista. Significa que você deve ler os dados primários, não apenas a interpretação oficial deles. Os balanços dos bancos centrais são públicos. As estatísticas de inflação são publicadas. As trajetórias da dívida pública são calculáveis, a informação está disponível. A pergunta é: se você a está observando? Nikolai Sorokin não sabia que estava aplicando os princípios que os historiadores econômicos documentariam mais tarde através de dezenas de episódios hiperinflacionários. Ele era apenas um agricultor na região do Volga, de pé em seu campo, tentando proteger o que sua família havia construído durante 2 décadas de trabalho árduo. Ele não teve um sucesso perfeito. Ninguém tem. Perdeu parte de suas economias em rublos antes de tê-las convertido por completo. Fez algumas trocas que, em retrospecto, não foram ideais, mas superou a crise com suas terras intactas, seu equipamento funcional, sua família alimentada e um certo valor monetário real preservado no forro daquele casaco no galpão. Nada espetacular, não uma fortuna, mas intacto. E no início da década de 1990 na Rússia, sair intacto era uma conquista tremenda. A lição não é que você deva costurar dólares no forro do seu casaco. A lição é que as ferramentas específicas que Nikolai usou eram apropriadas para o seu ambiente específico, e que você precisa pensar em quais são as ferramentas análogas no seu ambiente neste momento, dadas as incertezas específicas que você enfrenta. O princípio é universal. A implementação é sempre específica do momento. A história não se repete exatamente, mas como tem sido frequentemente observado,
Ela rima. E as pessoas que ouvem a rima cedo o suficiente para agir de acordo, com calma e deliberadamente, sem pânico e sem drama, são as que tendem a olhar para trás nos períodos difíceis e dizer: superamos isso, estávamos preparados. Não foi sorte, estávamos preparados. É isso que estamos tentando construir aqui. Não medo, mas preparação. Se esta história mudou sua forma de ver os sistemas financeiros do mundo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história que tentaram enterrar. Plante as sementes para o seu futuro. O próximo baú de tesouro de conhecimento será aberto em breve.